Deus, é difícil a gente se movimentar com frio. Quanto mais frio, mais a gente retém, os nervos querem atrofiar com o frio. Então, convido a você a falar. Enquanto eu prego, nada vai me atrapalhar, a não ser que você se levante, a não ser que você fique toda hora indo para o banheiro, a não ser que você toda hora queira tomar água. Assim você atrapalha quem está pregando. Mas em nada você atrapalha abrindo a boca para adorar Jesus. Continua adorando, continua bendizendo. Livro do profeta Isaías, capítulo é o 45, o verso é o do 1 até o verso de número 6. Eu quero louvar a Deus também pela vida do anjo desta igreja, nosso pastor, nosso bispo, nosso presidente, pastor Hélio Zeferino. Deus abençoe poderosamente por mais esta confiabilidade do altar. Sempre uma honra, é um privilégio ladear o altar ao lado desses homens de Deus que estão à minha retaguarda, pastores, obreiros, músicos. Vocês são bênção em nome de Jesus. É sempre um privilégio poder estar ministrando em minha casa. Eu confesso que aqui o peso sobre os ombros é um pouco maior do que estar ministrando em qualquer que seja a denominação, em qualquer que seja o altar. Nesta casa parece que há um peso sob medida sobre os ombros do pregador, e eu tenho certeza que isso é o temor que nós temos que ter todas as vezes que assumimos o altar para ministrar. Você está aí, crente? Irmãos, eu tenho um voto com Deus, irmãos, eu tenho medo de quebrar voto, que é só Jesus. Voto é voto. A Bíblia diz que aquele que fez o voto trate de o cumprir, e esse eu cumpro com muita alegria, pois aonde vamos para ministrar a palavra, Jesus ele vem com a gente, ele chega com a gente, e por sempre me dar o privilégio, irmãos, de ter ao meu lado a mulher mais linda desse mundo, que é a minha esposa. Que Deus abençoe essa mulher de Deus, essa guerreira, em o nome de Jesus. Amém? Verso 1 ao verso de número 6. Está escrito assim a minha versão da Bíblia. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e deixar nus os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, as quais não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Verso 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Antes de você se assentar, dê um sorriso 915 para quem está ao seu lado. Se não for possível 915, aquele sorriso faltando 15 para as 3. Isso, aquele sorriso de crente pentecostal. Mexa com quem está do seu lado, está frio, então chacoalhe ele para esquentar. Mexa com ele aí agora. Diga algo de Jesus para esse crente. Diga: o Espírito Santo vai te esquentar hoje, em nome de Jesus. Isso. Se assente glorificando e exaltando ao nome de Jesus.
Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Queridos, nós estamos diante de um texto bíblico do qual nós podemos tomar por nota uma explanação se nós apenas usássemos ao que chamamos dentro da teologia de exegese, nós assim fizéssemos para com Isaías 45, nós já teríamos uma grande variedade de peculiaridade de Deus para as nossas vidas. Mas dentro do que Deus tem ao meu coração para entregar à igreja nesta noite, se faz necessário que eu possa trazer aos nossos ouvidos um pouco sobre o contexto deste texto que ora nós acabamos de fazer menção. O contexto de Isaías 45 começa na terra chamada de a grande nação, nação esta por nome de Babilônia. Babilônia no acadiano, Babilu, que significa no português porta de Deus. A Babilônia que nas mãos de Deus vai se tornar uma ferramenta esta de correção para corrigir Israel. Israel, segundo o livro de Zacarias, é a menina dos olhos de Deus. Porém, essa menina, com o passar do tempo, ela cresce. Com o passar do tempo e o seu crescimento, então ela traz consigo algumas mudanças. E a vida, à medida que o tempo passa, ela traz consigo mudanças. As mudanças da menina dos olhos de Deus não fora uma mudança que agradara a Deus. Haja vista que Jeremias, no capítulo 3, ele vai dizer, Deus falando a Jeremias, vistes a Israel como tem subido aos montes e se aglomerado embaixo das árvores verdejantes. Por diversas vezes ela vai e se prostitui severamente. A menina dos olhos de Deus, com o passar do tempo, cresceu, ganhou autonomia, já não anda mais dependendo da circunvizinhança, ela já consegue andar com as próprias pernas. É como uma criança que nasce e precisa da mãe para lhe alimentar, lhe ensinar, precisa que aprenda a comandar, deixar de gatinhar e andar em duas pernas, assim fora a menina dos olhos de Deus. Mas quando o tempo passa, ela já tem autonomia o suficiente. Então agora ela passa a se tornar uma adúltera. Jeremias desce um pouco o nível, dizendo que ela é prostituta. Se prostitui severamente, aglomeradamente. Então Deus, para não perder a sua amada, ele se utiliza de ferramentas. Olhe para cá. Quando nós achamos que já somos donos do nosso próprio nariz e passamos a adulterar para com Deus. Pastor, como é que eu adultero com Deus? Eu troco o estar na sua casa. Eu troco o estar na sua presença. Eu toco o dobrar os joelhos do chão por uma série da Netflix, por um rolê aleatório, por viver aquilo que não alimenta o espírito, mas alimenta a minha carne. Adúltero para com Deus. Só que quando nós entendamos, não preciso mais de Deus, eu tenho um bom trabalho, eu estou com a saúde em pleno vapor, minha família está tudo bem, a conta está no azul,
Para que eu vou para a igreja com frio desse? Fazer o que lá? Eu cultuo aqui de casa mesmo. Eu dobro o joelho aqui em casa mesmo. Eu vejo um culto no YouTube, uma mensagem no Instagram, e já está tudo certo. Para que eu vou sair do conforto do meu lar? E tem muita gente se deixando levar por esse sentimento. Para quê? Não adianta nada. Não tem por que eu ir lá. Dá para ver daqui. Tem Instagram da igreja. Glória a Deus por isso. Mas, todavia, quando damos por nós mesmos, hoje não assisti porque eu estava assistindo o jogo. Hoje eu não orei porque eu estava passeando. Todas as vezes que nós pensamos, eu sou alguma coisa, eu consigo. É só eu levantar mais cedo. É só eu dar meu jeitinho. Deus vai estreitando as coisas para mostrar para a menina dos seus olhos. Está achando que chegou onde chegou? Por conta própria. Enquanto era menina e não sabia fazer, não sabia falar, não sabia andar, eu te tomei pela mão, caminhei, te ensinei. Agora que tem autonomia, bate no peito dizendo: não preciso mais de Deus. Deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Babilônia! Está lá Nabucodonosor. A Bíblia diz que Deus usa desse homem para corrigir Israel. Aquela adúltera. Perceba uma coisa. Deus é Deus. Onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam. Ele pode com todo e qualquer um que o enfrente em sumo poder. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O que é que tem essa menina? Ele poderia escolher tantas outras melhores e maiores. Mas ele escolheu Israel. Se está prostituindo com a presença de Deus, por que ele não aparta de um lado e levanta um povo novo? Haja vista que para Moisés, quando o povo sai do Egito e no deserto começa a murmurar, o deserto era a ferramenta de Deus para separar o joio do trigo. Porque quando presos no Egito, 400 anos, houve uma miscigenação ali. A cultura não era mais original. Então Deus vai usar o deserto para separar o joio do trigo. Mas o trigo começa a murmurar. Começam a reclamar o porquê disso, o porquê daquilo. Então Deus usa o deserto para corrigir a sua Israel. Quando Deus usa a Babilônia para estreitar os caminhos de Israel, olhe para cá, porque às vezes a gente vai se perguntar: por que é que eu estou na prova? O que é que eu estou vivendo? Por que que as coisas estão acontecendo assim? Por que que eu estou passando por tudo isso? É carro que não para de quebrar. É a família que se desestrutura do nada. É a saúde que começa a definhar. E Deus está dizendo: é o deserto. É a Babilônia que Ele está usando para nos corrigir. Porque Deus sabe que se Ele deixar você voar um pouquinho, você já acha que não precisa mais de ninguém. Você já acha que agora consegue fazer as coisas sozinho? E que uma vez ou outra eu preciso ir para a igreja? Uma vez ou outra eu preciso dobrar os joelhos e orar? Uma vez ou outra eu leio a Bíblia? E Deus está dizendo para alguém nesta casa:
É tempo de acatar as palavras de Deus, para que a Babilônia não venha nos deturpar e nem nos ademoestar a mudar a nossa vida. Porque uma coisa é a expressão que os mais antigos usavam. Lembra quando algum pastor, algum evangélico dizia: ou vem por amor, ou vem pela... Você lembra disso? Vem por amor, ou vem pela dor. Para Israel, naqueles dias, a Babilônia era uma sentença de dor. Então Israel, que vai passar por um período, Jeremias diz, 70 anos. A Babilônia se levanta e promove em Israel o maior escândalo de guerras, porque a Babilônia é diferente. A Babilônia não utiliza métodos como os filisteus, como os amonitas, os moabitas. Não, a Babilônia não é como os saduceus. A Babilônia não é como os egípcios, assírios e nem os ninevitas. A Babilônia, ela acampa ao arredor de Israel. E ali ela passa tempos. Vai cercando, ninguém sai e ninguém entra. A Babilônia é diferente. Ela faz com que o povo se renda a ela. E ela usa de uma técnica chamada deportação. Uma vez que Israel, em minoria, não tendo como exportar e nem importar, seus recursos acabando, ela se entrega. O rei em vigência, nos dias que a Babilônia invade Israel, era Jeoaquim. Jeoaquim, no ano de 605 a.C., é o rei em vigência. E vem com ele na primeira deportação. Junto dele vem todos os anciões. Junto deles vem os nobres. E entre os nobres vem também os jovens. Estava entre os jovens Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Estando eles deportados na Babilônia, quem ficou em Israel continua a viver um período tribulacional. Não entra recurso e nem sai recurso. A fome começa a ser estancada. Todos os mantimentos em reserva se esvaíram. Enquanto isso, os que foram deportados para a Babilônia